O Estreito de Bab al-Mandeb. Um nome que muitos americanos nunca ouviram falar. Um ponto no mapa que nunca apareceu nos noticiários principais. E, no entanto, é ali que o destino da hegemonia dos Estados Unidos pode ser selado. Para entender o que está em jogo, é preciso primeiro entender a geografia. Bab al-Mandeb, que em árabe significa Portão das Lágrimas, é um estreito de apenas 26 quilômetros de largura que separa o Iêmen da África. Parece pequeno. Parece insignificante. Mas por ali passa 12% de todo o comércio marítimo global. Por ali passa o petróleo que abastece a Europa. Por ali passam os navios de guerra americanos que há décadas patrulham a região como se fossem donos do mar. Os Estados Unidos construíram seu império sobre duas coisas: o dólar como moeda de reserva mundial e a capacidade de projetar poder militar em qualquer ponto do planeta. E ambos dependem de uma única premissa: que os mares estão abertos. Que os navios americanos e seus aliados podem navegar livremente. Que ninguém ousa desafiar a liberdade de navegação imposta por Washington. Mas o mundo está mudando. E o Oriente Médio, ao contrário do que os americanos acreditam, não esquece. Por décadas, os Estados Unidos bombardearam o Iêmen. Financiaram guerras na região. Apoiaram regimes que massacravam seus próprios povos. Armaram ditadores. Destruíram países inteiros sob o pretexto de levar democracia. E agora, essa mesma região, que Washington tratou como quintal e posto de gasolina, tem nas mãos a chave que pode fechar a principal artéria do Império Americano. Porque Bab al-Mandeb não é apenas um estreito. É uma alavanca. E quem controla as margens desse estreito aprendeu, na dor, que não precisa de porta-aviões para desafiar os Estados Unidos. Precisa apenas de mísseis baratos, de drones, de determinação e de um fato geográfico que nenhum bombardeio pode mudar: 26 quilômetros. Vamos simular o que acontece se Bab al-Mandeb for fechado. Não por acidente, não por uma tempestade, mas porque aqueles que vivem em suas margens, aqueles que os americanos chamam de inimigos, decidem que a passagem não está mais disponível. Primeiro, a Europa entra em crise. Sem o atalho do Mar Vermelho, os navios que trazem produtos da Ásia e petróleo do Golfo precisam contornar o Cabo da Boa Esperança. Isso adiciona 14 dias a cada viagem. 14 dias de combustível queimado. 14 dias de produtos que não chegam. 14 dias de custos dobrando. Em poucas semanas, fábricas na Alemanha e na França começam a parar. A cadeia de suprimentos que sustenta a economia europeia, que sustenta a OTAN, simplesmente se rompe. E os americanos? Eles tentam reagir. A Quinta Frota, baseada no Bahrein, é a maior concentração de poder naval dos Estados Unidos fora do território americano. Mas o que um porta-aviões pode fazer em um estreito de 26 quilômetros? Ele vira um alvo. Um alvo lento, caro, cercado por costa dos dois lados. Os mísseis que saem do Iêmen custam alguns milhares de dólares. Cada navio americano naquela região custa bilhões. E cada dia que passa, a conta fica mais alta. Mas o verdadeiro golpe não é militar. É geopolítico. Quando Bab al-Mandeb fecha, os aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico começam a fazer contas. A Arábia Saudita. Os Emirados Árabes Unidos. O Catar. Todos eles dependem daquele estreito para exportar seu petróleo. E quando Washington não consegue garantir a passagem, eles olham para quem pode. Eles olham para o Irã. Eles olham para as forças que controlam a costa iemenita. Eles fazem o que qualquer nação faria. Negociam. Se adaptam. Sobrevivem. E nesse momento, o sistema de alianças que os Estados Unidos levaram décadas para construir no Oriente Médio começa a desmoronar. Não por traição. Não por hostilidade. Por necessidade. Porque quando o petróleo não pode sair, quando os navios não podem passar, a lealdade a Washington se torna um luxo que ninguém pode pagar. Israel também sente o golpe. O porto de Eilat, no Mar Vermelho, é a porta de Israel para a Ásia e para a África. Sem Bab al-Mandeb, Eilat seca. Os navios que trazem petróleo, que trazem produtos, que trazem tudo que mantém a economia israelense funcionando, simplesmente desaparecem. E os americanos, com toda sua promessa de proteção incondicional, não podem fazer nada. Ninguém pode fazer um navio atravessar um estreito fechado. E então vem a parte que Washington nunca quis enxergar. O custo interno.
O americano comum não sabe onde fica Bab al-Mandeb. Não sabe pronunciar o nome. Mas ele vai sentir no bolso quando os preços da gasolina dispararem. Quando os eletrônicos ficarem mais caros. Quando as prateleiras dos supermercados começarem a mostrar falhas. Ele vai perguntar por que seu país está gastando bilhões em uma guerra em um lugar que ele nunca ouviu falar. Ele vai questionar por que os navios americanos estão sendo atacados em um estreito que ninguém consegue proteger. E a pressão política vai crescer. Como cresceu no Vietnã. Como cresceu no Afeganistão. Como cresce sempre que o Império Americano se vê preso em um conflito que não pode vencer e não pode abandonar. Porque essa é a verdade que os estrategistas americanos não querem admitir. Os Estados Unidos não podem vencer uma guerra em Bab al-Mandeb. Não porque o inimigo seja mais forte, mas porque a geografia está contra eles. 26 quilômetros de água ladeados por costa hostil. Sem profundidade para manobrar. Sem espaço para usar a superioridade tecnológica. A guerra no estreito é uma guerra de atrito. E nesse tipo de guerra, o defensor sempre tem vantagem. O que os americanos enfrentam no Iêmen não é um exército convencional. São forças que aprenderam, depois de anos de bombardeios, como usar o terreno. Como usar mísseis baratos para atingir navios bilionários. Como usar drones para causar danos desproporcionais. E como esperar. Porque o tempo não está do lado dos Estados Unidos. Cada dia que o estreito fica fechado é um dia de sangramento para a economia americana. Cada navio que desvia é um lembrete de que a hegemonia tem um preço. Cada aliado que negocia com Teherã é um tijolo que cai do muro que Washington construiu com tanto esforço. E no final, quando os americanos se retirarem, como se retiraram do Afeganistão, como se retiraram do Iraque, como se retiraram de todos os lugares onde tentaram impor sua vontade pela força, eles vão dizer que não foi uma derrota. Vão chamar de reconfiguração estratégica. Vão dizer que foi uma decisão racional. Mas o mundo saberá a verdade. O mundo saberá que foi o estreito. Foi a água. Foi a geografia. Foi um punhado de terra em um ponto remoto do planeta que derrubou o império mais poderoso que o mundo já viu. Para quem acompanha o Oriente Médio, isso não é surpresa. A história está cheia de impérios que vieram ao Oriente Médio achando que iam ficar para sempre. Os otomanos. Os britânicos. Os franceses. Todos eles passaram. Todos eles acharam que dominavam a região. E todos eles descobriram que o deserto não se domina. O deserto espera. E o deserto vence. Bab al-Mandeb hoje é o ponto onde essa história se repete. Os Estados Unidos ainda têm navios. Ainda têm bombas. Ainda têm o maior orçamento militar do planeta. Mas não tem o que realmente importa. Não tem o controle sobre a geografia. Não tem a paciência dos que vivem ali. Não tem a capacidade de sustentar uma guerra de longo prazo em um estreito que foi feito para estrangular impérios. E quando o estreito fechar, os americanos vão descobrir o que os árabes sempre souberam. Que o portão das lágrimas não chora pelos fracos. Chora pelos arrogantes que pensam que podem passar sem permissão. Chora pelos que acham que a força militar pode tudo. Chora pelos impérios que vêm e vão, enquanto o deserto permanece. Os Estados Unidos vão perder a guerra em Bab al-Mandeb. Não vão perder no campo de batalha. Vão perder na economia. Vão perder na geopolítica. Vão perder na paciência do seu próprio povo. E vão perder porque, pela primeira vez, alguém que eles subestimaram decidiu fechar a porta que eles achavam que ninguém tinha coragem de fechar. É assim que impérios caem. Não com uma explosão. Não com uma batalha decisiva. Com um estreito. Com 26 quilômetros de água. Com a certeza de que, no Oriente Médio, a vingança não é um míssil. É paciência. É esperar o momento certo. É saber que o tempo trabalha a favor de quem não tem nada a perder. E hoje, em Bab al-Mandeb, o tempo está trabalhando contra os Estados Unidos.